Então tá bom, vamos lá, pessoal, vamos começar então mais um trabalho nosso, mais um estudo nosso, um bate-papo. Bom, como sempre, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para questionar. Estamos aqui para fazer um bate-papo. A ideia é todos nós sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos, tá bom? Então vamos lá. Bom, reflexão da noite. De novo, trouxe aqui uma frasezinha do Chico Xavier. Tá? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Nós não acreditamos na reencarnação? Nós já não dissemos aqui a todos vocês que somos todos imortais? Que vida nós temos? Uma única vida, inesgotável, mas que vivemos e passamos por várias existências. Hoje eu estou Paulo, amanhã vou estar Maria, no passado estive João, já fui branco, já fui preto, já fui verde de bolinha, hoje eu sou meio vermelho, né? Então, pessoal, é disso que cremos, é a partir desse princípio que o Chico está falando sobre isso. A cada dia da nossa vida é uma página nova no livro do tempo. E aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Ok? Sempre falamos, a doutrina espírita fala sempre do livre-arbítrio, sempre da responsabilidade. Para nós não existe azar, não existe sorte, existe causa e existe consequência. Existe ação e existe uma reação. Isso é mais da física, né? A gente trata mais da causa e da consequência. Para tudo que fazemos, há uma consequência. Fazemos coisas boas, quais são as consequências? Boas. Fazemos coisas erradas, que sabemos que fazemos, ou não? Fazemos. E colhemos o quê? Maus frutos. E aí a gente fala que é culpa do azar. Não é, pessoal, não existe isso. Tá? Não existe isso. Então é disso que o Chico está falando, né? O que a gente colocar nesse livro é por conta nossa. E veja, todo dia é o dia de fazer uma coisa nova. Todo dia é o dia de escrever uma página melhor. Profecia da semeadura. Falamos isso, vamos cansar de falar isso aqui. A semeadura é... E a colheita é... Ou seja, traduzindo para o português de hoje, nego, tu faz o que você quiser, só que a consequência dos teus atos, você vai ter que passar. Ah, mas eu tenho um grande parça que ele quebra o galho na minha consequência. Um dia essa consequência vai voltar em você, filho. Pode ter a mais absoluta certeza. Ah, eu roubo, mas eu tenho uns amigos lá naquele lugar lá, que não dá nada. Fica sossegado, tua hora chega, gente. É lei divina. É lei divina. Causa e consequência. Beleza? Oi. Essa página que Deus concede, ela não está em branco. Está em branco. A sua de amanhã está em branco. Ela não vem com algumas... Quem é que escreve, né? Coisa nela, mas ela já vem com o seu O teu, afazeres. o teu tipo de papel, né? O teu tipo de papel foi você que já decidiu lá atrás. Mas veja, de qualquer forma, foi você que decidiu lá atrás. Ah, pô, Paulão, caramba, eu já ganhei uma página que já está falando que hoje eu vou ter que ter dor de cabeça porque há 4 encarnações atrás eu dei um tiro na cabeça e me suicidei. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, mas quem foi que deu esse tiro? Você mesmo. Quer
dizer que não é ele que chega e escreve, ô Carlão, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Não. Pessoal, tira da ideia essa concepção de um velhinho barbudo, sentado num trono, no meio das nuvens, que vem e fala assim, hoje eu acho que o Léo vai chutar o pé da cama com o dedinho do pé esquerdo. Vocês acham que Deus é isso? Não, mas a gente tem algumas provas pelas quais a gente vai ter que passar. Que quem plantou? Quer dizer que daí não está totalmente branco, então. Sim, é isso que nós estamos falando. Veja, nós temos as leis naturais que a gente já estudou. Lei de progresso, lei de justiça, lei de amor, lei de solidariedade, lei da sintonia. E nós vivemos dentro delas. O que nós vamos colocando nessa página no livro em branco, somos nós que colocamos. Você pode acordar e levar um bolo pro seu vizinho, você pode acordar e brigar com o seu vizinho, né? Exatamente. E a página do dia seguinte, o que vai ter? Ou você vai ter a Fátima feliz que a gente levou um bolo, ou você vai ter a Fátima triste porque a gente brigou com ela. Quem que escreveu essa página que chegou lá para você? Não tem um capetinha escrevendo assim, nós vamos colocar lá uma... Gente, tira isso. Isso daí é uma visão muito fácil da vida, que tudo é culpa do outro. Não, porque isso é exatamente o que a Paty falou, tem algumas tarefas, né? Que essas tarefas não no livro. Perfeitamente. A gente já vem aqui com algumas coisas escritas na página do livro, que a gente escreveu Mas o nosso dia a dia atrás. a gente faz. No dia a dia. O que a gente pode fazer, inclusive? Nossa, olha aqui, na minha página de hoje, aquela briga que eu tive com a Patrícia 10 encarnações atrás, é hoje o dia de resolver. O que eu posso fazer? Falar, vai ficar para a próxima, porque eu sou orgulhoso, eu não dou o braço a torcer, eu não vou pedir desculpa para ela. Tudo eu. Ou eu posso chegar lá e escrever, pô, não, é hora de parar com isso aqui, né? Acho que 4 encarnações brigando tá bom, né? Uma média de 80 anos cada uma. 8 vezes 4, 320 anos brigando, né? Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Porque eu sempre tenho a razão. Então, você tem razão. Beleza? Fala, Fátima. Quando você falou, né, das coisas que você recebe, né, se você recebe o bem ou o mal, o que fica nessa página é o que você responde a tudo isso, é isso? Isso. É a minha resposta ao mal que alguém me fez. Isso. Aí eu não vou retribuir, não vou revidar. Isso, por exemplo. E é isso que vai para a minha página. Isso. Ó, Fátima está perguntando aqui, então, na verdade o que eu estou escrevendo são as coisas que eu faço, é o jeito que eu respondo às coisas do dia a dia, exatamente. Você pode responder, aí é que vem a sabedoria daquele barbudinho, nosso amigo tal de Jesus. Você combater o mal com mal é você eternizar o mal. Então, quando você combate uma coisa ruim com mais coisa ruim, você está criando um ciclo. Ah, Paulão, mas isso daí aí você está abusando. Gente, já disse para vocês aqui, vou repetir. Já tratamos em reunião de desobsessão aqui de uma briga que vinha rolando há mais de 400 anos. Uma hora um está desencarnado, está lá futucando o outro que está encarnado. Aí esse aqui desencarna, o outro encarna, o que está lá, futuco de cá. E 400 anos. E o que ganha com isso? Nada. Só marca passo na evolução. É um dia mais distante da felicidade. Beleza? Deu para entender? Pega a pagininha de amanhã, já começa a escrever. Ainda que já tenha umas coisinhas anotadas que você está devendo, comece a escrever o bom. Vocês vão ver como é que a vida melhora, né? Tá bom? Vamos seguir? Então, pessoal, estamos lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, falando das esperanças e consolações. Estamos aqui no capítulo 1, falando das penas e gozos terrestres. Acho que vamos acabar aí a felicidade
e a infelicidade relativa. Então esse capítulo, essa parte quarta, fala da terra e depois fala da vida espiritual. Legal? Então nós estamos aí na parte da terra. Alegria, felicidades relativas, né? Então vamos lá. Questão 928. Através da especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Só para a gente situar. Nessas questões nós estamos vendo o quê? Como é que a gente é feliz, como é que a gente não é feliz, por que as coisas dão certo, por que as coisas não dão certo, né? São essas as perguntas de Kardec para o Espírito de Verdade, tá? E aqui ele faz essa pergunta, ó. A gente nasce com algumas aptidões naturais, não é verdade? Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo com isso. Aí vem a pergunta. Muitos males não advirão de não seguirmos essa vocação? O que vocês acham? Não, só vai atrasar um pouco a sua evolução. Mas é bom ou é ruim? Mas não é bom nem ruim. Não é bom nem ruim. Quem mais? Vamos tentar aí, pessoal. Depois a gente cola dos espíritos aqui. E aí? Eu acho que se Deus deu essa aptidão, o combinado acho que era você usar essa aptidão. Eu acho que se Deus deu essa aptidão, o combinado era meio que você usar isso daí. Boa. Que mais? E aí? Porque às vezes poderia ser até para fazer o bem. Aquela aptidão Sim. poderia até ser para fazer o bem. Aí você não faz. Não faz? Você vai ter que voltar. Ah, mas eu não faço bem, mas não faço mal. Então faz o mal. Aê, ó, é pegadinha, hein? Vamos lá, aquele que podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Vamos lá, quem mais quer tentar? Não? Então vamos lá, vamos para a resposta dos espíritos. Então o que ele está perguntando? Que a gente nasce com uma aptidão natural dada por Deus, né? Uma vocação nesse mundo. E se a gente não seguir essa vocação, é ruim? É verdade. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou por avareza, fazem com que seus filhos saiam do caminho traçado pela natureza e comprometem, por esse desvio, a felicidade deles. Isso daqui é uma coisa mais antigamente, né? Serão responsáveis por isso. Eu sou de um tempo onde os pais meio que nos definiam, né? Na verdade, também sou de um tempo muito fácil. Tinha 4 profissões. Ou você ia ser médico, você ia ser advogado, você ia ser engenheiro, você ia ser professor. Ponto. Só tinha 4. Mas normalmente quem influenciava muito, quem decidia, eram os pais. Até porque a gente não tinha a gama de informação que tem hoje. Né? E hoje isso continua sendo uma realidade. Eu costumo falar, eu via um vídeo há muito tempo atrás de um especialista em formação, né? Hoje chama coach, né? Mas naquele tempo o cara era um especialista na formação de pessoas, em recrutamento. E ele falou uma frase que mexeu muito comigo. Eu era mais jovem, e ele falou assim, numa entrevista. Falou, se seu filho na escola é muito bom de matemática e é fraco de português, que professor que você contrata para ele? Todo mundo aqui vai falar português. Ele falava, não, você tem que contratar um professor de matemática porque ele é bom naquilo e ele vai ficar um especialista muito grande. É incentivar o dom dele. Você tem que reforçar o que é bom. Reforçar o que é bom. Então, eu achei interessante esse ponto de vista. E aí, quando eu venho aqui na doutrina espírita, né, a gente vê mais ou menos isso daí. Falou, olha, tem um dom. Né? Ele não veio com esse dom à toa. Tá? Usem esse dom, reforcem esse dom. Pessoa nasce com uma aptidão musical muito grande. Aí você fala o que para ele? Tá louco, vai morrer de fome? Música não dá dinheiro. E não deixa o filho fazer uma aula de violino, violão, piano.
Então, cuidado, pai e mãe. Vocês serão responsáveis por isso. Pessoal, de novo vamos falar do livre-arbítrio. Todos os bons espíritos, jamais, nunca interferem no livre-arbítrio do encarnado. Pai e mãe, aprendam isso. Os filhos têm o livre-arbítrio. É lógico que não vamos confundir as coisas. É o bom caminho. Se o filho também quer exercer o livre-arbítrio dele para fazer uma coisa errada, aí não, né, gente? Aí não. Não é disso que estamos falando. Mas estamos falando da responsabilidade pelas decisões. Tudo bem? Vamos seguir? Letra A dessa questão, então ele dá uma continuada, né? Dessa forma, você acharia justo que o filho de um homem altamente situado no mundo fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? Então aí o Kardec deu uma chutada no balde, né? Falou assim, então quer dizer que o filho do Elon Musk pode ser... Nem seria o sapateiro, porque o sapateiro já é uma profissão artística. A época de Kardec, você fazer tamanco era algo como, sei lá, você fazer o quê? Encher saco de areia. Era uma coisa muito despreparada, tá? Veja que ele não fala fazer sapato, fala fazer tamanco, que era lixar 2 pedaços de madeira e botar 2 pregos em cima, né? E ele pergunta isso daí, falei, então, peraí, dessa linha, resposta dos espíritos. Eu gosto muito dessa linha dos espíritos. Convém não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem as suas necessidades. Então, vamos com calma. Vamos ter bom senso nas colocações, né? Então, o Espírito de Verdade dá uma certa chamada à atenção do Kardec. E continua. Porque o filho de um homem altamente situado, como você está dizendo, faria tamanco se ele pode fazer outra coisa. Tá? Ele pode usar melhor os seus dons, as suas capacidades, a sua infraestrutura, a sua oportunidade, né? Poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não forem aplicadas às avessas, ou seja, se não for usado para o lado errado, né? Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um mecânico muito bom. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então vamos seguir. Há pessoas que, desprovidas de todos os recursos, embora a abundância reine em torno delas, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? O Kardec aqui está dando um exemplo, né? Está perguntando ao Livro dos Espíritos. Pessoas que, vamos dar um exemplo bem claro, uma pessoa sem moradia, um indigente hoje que mora na cidade, ele tem um monte de recurso em volta dele, mas na verdade ele está na miséria, porque nada daquilo é dele, né? Mas aí é uma pergunta filosófica do Kardec. Fala, e aí? Essa pessoa, ela deve se deixar morrer de fome? Deu para pegar o espírito da pergunta? Jamais se deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. Na verdade, o Espiritismo fala que jamais ao suicídio, jamais à eutanásia, jamais à morte de qualquer natureza. Tá? A morte provocada de qualquer natureza. Jamais. Jamais o aborto. Né? Temos em nossa consciência de que isso é um assassinato. Tá bom? Sempre se acharia um meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Vamos ser muito claro aqui, hoje em dia a gente fica com muita pena em ovo, mas isso aqui é um estudo, né? É um estudo. Muitas vezes a pessoa vem lhe pedir dinheiro, mas não se oferece para varrer a sua calçada. É disso que o Espírito de Verdade está falando. Ok? Não estamos levando em conta aqueles que realmente não têm condição. Tem uma questão médica, né?
são deficientes de qualquer forma, não possuem membros, tal, são outros 500. Mas a gente vê uma gama aí de pessoas que estão fortes, estão aptos para o trabalho, né? Então, é disso que ele está falando, tá? Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, não é o Estado que desonra. Então, nenhum trabalho, pessoal, deixa de ser digno. Disse isso para os outros, mas não para a gente mesmo, né? Tudo bem? Com isso aqui a gente vai, acho que encerra. Deixa eu ver. Não, tem a 930 ainda. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem acharia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver. Preconceitos sociais. Pessoal, a gente quando fala de preconceito, o nosso cérebro está meio ligado no automático para preconceito racial. A gente tem um monte de preconceitos na nossa cabeça. Preconceitos. Ok? Ou seja, são verdades que a gente acredita, ninguém tira da nossa cabeça e que não são reais. Mas são coisas que nós pensamos. Isso é um pré-conceito. Eu tenho uma ideia que eu mesmo formei sobre algumas coisas e eu não quero saber se ela está certa ou está errada. Ela é daquele jeito e ponto. Então é isso que o Espírito de Verdade, que Kardec está perguntando, né? Se sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem acharia sempre um trabalho que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo que devesse rebaixar-se de sua posição. Mas dentre as pessoas que não têm preconceitos, ou que os colocam de lado, não há as que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades. São dessas pessoas deficientes que eu falei, em consequência de doenças ou outras causas, independente da vontade delas. Kardec ele esmiuça a pergunta, ele esgota o assunto, né? No nosso termo de hoje, fala assim, Kardec era chato, né? Que não deixava escapar nada. Ele falou, mas se o cara foi que os pais resolveram que ele ia ser outra coisa? Mas e se ele tem condição de comer, mas não faz por causa disso? E agora ele está perguntando, e aquela pessoa que realmente não tem condições de sobreviver sozinho, não consegue varrer uma calçada, não consegue fazer nada, essa pessoa também deve se deixar morrer, né? Estamos nesse tema, né? E aí ele dá uma resposta filosófica. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Aí o Espírito de Verdade foi para o nosso ideal, né? No nosso ideal. Um mundo, segundo a lei do Cristo, onde todo mundo trabalha e todo mundo tem o ganho do seu trabalho, ninguém vai morrer de fome. Ok? Lembra que a gente viu lá atrás, acho que na questão 340 e pouco, ele pergunta, ele fala sobre os pais. Como é que ficam os pais idosos que não têm mais condição de trabalhar? Seus filhos têm o dever de sustentá-los. Fala que se a sociedade funcionasse bem, todos teriam condições de cuidar. De cuidar, exatamente. E nós não estamos falando aqui de SUS. Nós não estamos falando aqui da parte financeira, nós estamos falando de obrigação moral. Ok? Não confunda as coisas. Ah, não, porque a gente precisa pagar. Não. É honrar pai e mãe, como está nos mandamentos da Bíblia, e aquela consciência que muita gente não tem, né? Vamos lá. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? Isso aqui a gente ouve muito esse mimimi, né? Não ouve muito essa história? Por que tem mais classe sofredora do que classe feliz? Acho que todo mundo aqui tem uma ideia formada sobre isso. Mas é uma ideia política. Nós aqui não tratamos de política. Vamos falar de doutrina. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz.
E o que se julga ser a felicidade esconde frequentemente pungentes aflições. O sofrimento está em toda parte. Pessoal, acho que nós que somos a maioria que temos pouco dinheiro e que batalhamos muito para sobreviver financeiramente, temos uma ilusão de que feliz é rico. Rico não tem depressão? Rico não se mata? Rico não perde filho para o mundo da droga? Rico não perde filho para o mundo do crime organizado? É igual, pessoal. E como nós já falamos aqui, né? Lembrando aos que já estão sempre e aqueles que estão pela primeira vez. A prova da riqueza é a prova mais difícil que tem. Paulão, eu queria essa. Cara, não fale isso. Você não sabe o que é a prova da riqueza, né? O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, o Espírito de Verdade falando para o Kardec, né? Direi que as classes que chama sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Então está correta a afirmação dele. Está correto. Só que ele coloca esse... Está certo, né? Tem muita gente sofrendo, mas o Espírito de Verdade lembra, falou, ó, você está olhando para as classes pobres e entendendo que elas são sofredoras, são infelizes. Sendo que tem muita gente infeliz na classe rica. Tudo bem? Mas ele fala que é um lugar de expiação. Quando o homem tiver feito dela a morada do bem e dos bons espíritos, ele aí não será mais infeliz, e ela será para ele o paraíso terrestre. Não é um complemento do que a gente viu? Lembra quando ele falou que quem é o mais feliz? Materialmente falando. Aquele que tem menos necessidade. O mais feliz materialmente é aquele que tem menos necessidade. Conheço muita gente pobre e muito mais feliz que eu. Tenho um amigo que tinha mais do que eu, suicidou-se sexta-feira passada. Como é que pode? Então, gente, muito cuidado com esses nossos pré-conceitos sociais. Beleza? Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? Isso aqui também é uma pergunta muito comum, né? Todo mundo faz essa pergunta pra gente, né? Por quê, pessoal? Por quê? Porque às vezes é mais fácil. Quê? Às vezes é mais fácil. O que é mais fácil, Clarinha? Seguir a coisa errada do que a correta. Às vezes é mais cômodo, né? Tem coisa ruim que é difícil de fazer, mesmo assim o cara faz, né? Mas, e aí? Quem mais? Mundo de provas e expiações. Quem mais? Opinião. É? Pessoal, o espiritismo é fé raciocinada, usa os neurônios aí. Chuta. Mas pode acontecer e falar, nossa, estava enganado. Mas também você não esquece mais, né? E aí, o que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Então vamos à resposta. Vamos pedir ajuda para os universitários espirituais. Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? Antes de dar a resposta espírita, eu vou fazer um comentário que acho que até estava conversando agora aqui com o Pedro antes do começo. Olha, você vê como é que é providencial? Primeiro que o que vem demais de notícia é o quê? Notícia ruim. Vocês viram aquela notícia do cara que fez o parto da vizinha na casa dele e eram trigêmeos e ele conseguiu tirar as crianças e ir para o hospital? Não, ninguém viu. Mas a enchente em Piracicaba, carros boiando, gente caindo. Nós temos, infelizmente, essa tendência mórbida, né? Pelo terror, pela coisa. Vem demais. Então, hoje, pessoal, rede social,
internet. É um grande comércio. É um grande comércio, é um grande mercado. A nossa palestra não é vista. Agora, se eu começasse aqui a vender cura, fazer um monte... Nossa, aí bomba. Bomba, monetiza, a gente ganha dinheiro, fica rico. E as pessoas sem ética estão indo muito para isso. Então também as notícias ruins se espalham muito rápido. Mas vamos ver a postura dos espíritos, né? É um pouquinho diferente. Fala o seguinte. Gostou? Gostou, Carmen? Gostou? Gostou? É pela fraqueza dos bons. Os bons são sempre acomodados. Lembre-se, pessoal, lembre-se da questão do Livro dos Espíritos. Eu vou falar isso aqui até o fim. Aquele que, podendo fazer o bem, não o faz, famoso isentão, faz o mal. Ok? É pela fraqueza dos bons. E tem mais. Os maus são intrigantes e audaciosos. A gente quando vai fazer uma coisa boa, a gente fica pensando se a gente não vai... eu vou fazer uma coisa boa para a Fátima, mas será que eu vou incomodar a Ângela? Não é? E o mal? Ele vai, faz e quer que se dane. Então ele aparenta, né? Eles são mais intrigantes e mais audaciosos. Os bons são tímidos. Presta atenção. Vamos entender o que Jesus ensinou. Quando Jesus falou para a gente, não deixe que tua mão esquerda saiba o que a direita faz, ele não falou para você não fazer as coisas boas. Ele falou para você não ficar se exibindo. E a gente confunde. E a gente se aproveita do anonimato. Fala assim, eu não ajudei, mas alguém vai ajudar. Não é? E a desculpa que a gente dá, fala, não, eu não queria aparecer. Não é verdade? Não foi isso que Jesus ensinou. Né? Quando estes quem? Os bons, o quiserem, tomarão a frente. Quem está afim? E tem uma outra desvantagem, né? Falando dos dias de hoje. Os maus adquirem vantagens materiais no que fazem. Muitas. Os bons só vão adquirir vantagens morais e espirituais. E como nós ainda somos muito materiais, a gente não vê vantagem nisso. E a gente não faz. Ou a gente sempre deixa, alguém vai fazer. E os maus dominam. Não é? É isso, pessoal. Em 933. Se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais? E aí? O que é o artesão? É o culpado, né? O homem que faz seus problemas materiais? Sim. Será que ele também é responsável pelos seus problemas morais? Sim. Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. São provas, são expiações, né? Sofrimentos materiais, muitas vezes, são originários de provas e de expiações. São condições, pessoal, que nós concordamos quando viemos encarnar. Nós combinamos quando viemos encarnar. Muitas vezes nós pedimos com 3 pulinhos. Me ajuda, eu quero isso. Quando a gente chega aqui, que é a prova, né,
vem um manto de esquecimento, como a gente diz, que é igual você sentar para fazer a prova e a professora passa e fala assim, livros para frente, calculadora aqui na frente, celular aqui na frente. Hoje em dia é celular, né? Meu tempo era livro, calculadora, né? Ou seja, quando a gente vem para a prova encarnatória, a gente vem sem cola. E aí nós vamos mostrar o que nós realmente somos. O que nós realmente vamos decidir em cima das provas. Porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A pessoa tem tudo, é bem-sucedida, tem dinheiro, fez o que queria, tem casa aqui, tem apartamento acolá, 4 carros, não sei o quê, e morre de inveja do outro. É da alma, pessoal. Da alma. Não vai. É um rico infeliz. Aí a gente olha e fala, nossa, queria ter metade do que ele tem. Não queira ter metade dos problemas que ele tem. Né? Tudo bem? Bom, nós vamos começar a perda dos entes queridos, vai ficar para a próxima segunda-feira. Para todos aqueles que já perderam alguém querido, não percam. Né? Kardec perguntou sobre isso, sim, o Espiritismo fala sobre isso bastante. Tá? Mas já faltam 5 minutinhos, a gente não vai nem começar, senão a nossa editora de vídeo vai me cortar, que vai me dar um corte. Vamos aproveitar para fazer perguntas? O que vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade. Pode perguntar, qualquer coisa. Eu não pergunto os números da Mega Sena que eu ainda estou tentando descobrir. Clarinha, vai, você que é cheia de pergunta, pode perguntar. Eu vi o começo de uma entrevista, mas não acabei. Todos os espíritos estão aptos a se comunicar com a gente aqui na Terra? Não. A pergunta dela, todos os espíritos estão aptos a se comunicar conosco aqui na Terra? Não é tão fácil. Tá? Aliás, até é uma dúvida de muito médium, né? Um médium acha que ele é médium, qualquer espírito vem, se é um celular, é um smartphone aberto, não é assim. Há muita questão energética e vibracional. O espírito tem que estar em condições, nem sempre o espírito tem conhecimento ou tem permissão para fazer isso, tá? Então não é uma realidade. Muitas vezes a gente vê isso nos desenvolvimentos mediúnicos. A pessoa é médium, ela tem um mentor, o mentor vem aqui na casa, conversa e manifesta e não conseguem realizar a sintonia energética para a psicofonia. Às vezes demora muito tempo, anos. Tá? Bom, diga. Os espíritos conseguem mexer matéria? Os espíritos não, mas eles conseguem usar um médium de efeitos físicos para mexê-lo. Eles pegam a mão do médium? Não. Há um fenômeno raro, né, conhecido aí como todo mundo de poltergeist. Eu não gosto desse termo, porque depois que o cinema americano lança filme de terror, tudo perde o sentido, né? Mas veja, alguns espíritos de maior conhecimento e de baixa moral, tá, são capazes de usar 2 fluidos. O fluido vital do médium e o ectoplasma que todos nós emitimos, em especial o médium de efeitos físicos. E através desses componentes, olha como não é fácil, esses 2 componentes fluídicos, junto do fluido cósmico universal, ele consegue mover isso e aí fazer coisas no mundo físico. Tá? Consegue mover cadeiras. Raríssimo, pessoal. Está cada dia mais fora de moda. Bom? Mas então sempre onde há uma manifestação desse tipo, a gente vê na mídia, né?
o guarda-roupa da pessoa começa a pegar fogo do nada. Ou caiu alguma coisa, né? Voa coisa, panela voa. Eu morei numa casa quando era pequeno, casa da minha avó, que, não sei, né? Vem as histórias, né? Vem as lendas. A casa foi construída em cima do antigo cemitério. Mas era assim, mais ou menos comum que, de repente, na cozinha, todas as panelas voavam. Plá! E eu era pequeno, né? Por isso que eu fui virar espírita. Tanto medo que eu passei quando eu era pequeno. Então, existem essas possibilidades. Tá? Mas então tinha que ter uma das pessoas da casa. Exatamente. Batidas, né? Tipologia, né? Tem que haver um médium de efeitos físicos na casa, que pode não conhecer. Gente, quem que é médium? Qualquer um pode ser médium. Tem médium de efeito físico que é ateu, que nunca vai botar o pé numa igreja, num centro espírita, mas ele tem a capacidade. E os espíritos percebem isso e se utilizam disso. E às vezes essa pessoa passa por uma série de desconfortos, de sofrimentos, por desconhecer. Tá? Bem? Vai, gente, dá tempo mais uma. Qualquer pergunta sobre espiritismo. Fala, Vagnão. Que as crianças têm mais sensibilidade de ver os fenômenos da água. Por que as crianças têm mais sensibilidade de ver o mundo espiritual, vamos dizer assim? Diz a doutrina que até os 7 ou 10 anos de idade, ainda não está 100% completa o encaixe fluídico do espírito, do perispírito no corpo. Então as crianças, elas têm um pouquinho do pé lá, né? Então é isso que diz a doutrina. Depois isso acaba passando, porque na verdade todos nós somos médiuns. Todos nós. Quer ver? Quem aqui já foi no cemitério, levanta a mão. Pô, todo mundo já foi. Quem já sentiu arrepio lá dentro do cemitério, levanta a mão. O que foi? Foi o ar-condicionado do cemitério? Estava ligado? Ai não, mas foi da minha cabeça. Tá, é uma mudança de vibração. Por que sua vibração deu aquela mudada? É uma sensibilidade. Né? Então, as crianças, elas têm isso aí um pouquinho mais aberto. Nós já tivemos muitas famílias que vieram aqui, começaram a tratar das crianças, aí depois quando passa, vai embora, fala, agora está tudo bem. E está tudo bem também. Tá bom? Mais uma última? Não? Então tá bom. Pessoal, então, muito obrigado, vamos agradecer a presença de todos vocês. Nós temos lá o livro de presença, a gente pede que todo mundo assine, e temos lá um livro de orações, que você pode lançar o nome de pessoas vivas ou desencarnadas, só o nome, não precisa botar endereço nem nada. Tá bom? Muito obrigado a todos, até segunda-feira que vem.